Oi, gente, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante e muito cobrado em concurso público e também no Enem, que é industrialização do Brasil. Para a gente saber um pouquinho desse assunto, é importante a gente saber o que significa industrialização ou industrializar. É simplesmente eu pegar algo da natureza, transformar ou modificar aquele objeto da natureza em algo consumível, industrializado. Então, como exemplo, eu posso ter o celular que você usa, o caderno, um livro, um eletrodoméstico, alimentos industrializados, vários tipos de produtos industrializados diferentes, certo? Podemos dividir ou classificar esses produtos em algumas classificações. As principais, mais simples, são as seguintes: indústrias de bens de consumo, que pode ser bens duráveis ou não duráveis. Já pelo nome a gente pode saber o que significa, né? Os duráveis são aqueles que realmente duram mais, os não duráveis são consumidos rapidamente, como os alimentos, cosméticos, produtos de higiene. E os não duráveis pode ser seu celular, o carro, um móvel, um eletrodoméstico, alguma coisa que dure um pouco mais de tempo, ok? Então, além dessas duas classificações, a gente também pode dizer que existem os bens de produção ou indústria de base, que é aquela indústria que produz algo não para o consumidor final. Eu e você não compra aquilo. Quem é que compra? Outra indústria que vai utilizar aquele material para fabricar outra coisa. Exemplo, indústria de base pode produzir aço. Só que eu e você não vai ter tanto interesse de comprar aço, não é isso? Então, quem é que compra esse aço? Outra empresa que faz panelas, por exemplo. Então, a gente vai comprar a panela. Então, o que é bom a gente saber? Que é muito importante que a indústria de base seja instalada primeiro, né? Para que um país possa crescer na industrialização, já que vários outros produtos vai precisar de produtos de base, ok? Então, voltando aqui para a industrialização do Brasil, a gente vai ver que existem três principais características, tá? Para a industrialização brasileira, que a gente vai encontrar na literatura. É uma industrialização que foi tardia, substitutiva e também dependente. Três características principais: tardia, substitutiva e dependente. Vamos entender o porquê durante essa pequena aula que eu estou dando para vocês, certo? Bom, a industrialização do Brasil, ela não vai ocorrer junto com a industrialização da Europa, tá? A Europa, ela se industrializa quando? Lá no finzinho do século XVIII. O Brasil só vai passar por esse momento de revolução industrial início do século XX, ou seja, bem atrasado, não é isso? Então a gente já entende aí algum ponto, que é o tardia. E a indústria do Brasil, então, surgindo tão atrasada, o que é que tinha antes? O que tinha antes no Brasil? Você imagina assim, a sua casa, com todos os produtos industrializados que você tem na sua casa, e pensa, se não existissem eles, como é que ia ser sua casa? Se só existissem produtos manufaturados, como é que ia ser sua casa? Acho que sumiria tudo, né? Até a casa, porque tem vários produtos industrializados na construção da sua casa também. Então, como é que vivia, como é que era o povo do Brasil, como é que eram as atividades econômicas, como é que era o espaço antes da indústria? O Brasil, ele era chamado de país agroexportador. Por que agroexportador? Porque nós focávamos aqui na agricultura, atividades primárias, que é extrativismo, agricultura e pecuária. E tudo que era produzido aqui era para exportar. Então, as regiões do Brasil, elas foram se desenvolvendo com base nos produtos econômicos que nós plantávamos. Então, vamos supor que aqui no litoral, eu estou no litoral, no caso, a principal atividade econômica que desenvolveu primeiramente o litoral foi a cana-de-açúcar. Sertão, interior, a gente teve pecuária, a gente teve mineração. Lá no sudeste, além da cana-de-açúcar, a gente teve também o café, que foi muito importante. No norte, borracha e o látex. Então, alguma dessas atividades econômicas era o que
organizava todo o espaço regional do Brasil. O importante e o interessante falar é que antes da indústria, quando a gente tinha essas atividades que eu falei agora para vocês, nós não tínhamos uma integração do espaço brasileiro. Todas as regiões eram meio que independentes umas das outras. Tinha mais facilidade de haver comunicação entre, por exemplo, o Sudeste, que ainda não era o Sudeste, entre os produtos que eram produzidos lá no Sudeste e a Europa, que era para exportar, do que entre, por exemplo, produtos do Sudeste e do Norte. Então, existia essa dificuldade de interligação entre as regiões. Por isso que o Brasil também ficou sendo chamado de arquipélago econômico. O que é arquipélago? Um conjunto de ilhas. Então, era isso que a gente tinha aqui no Brasil. A gente tinha conjunto de ilhas, certo? E cada ilha dessa produzia alguma coisa. Uma das atividades que conseguia interligar uma região à outra era a pecuária, porque eu precisava de gado na plantação e eu precisava de gado também na mineração, para poder, né, chegar ao interior do Brasil. Então, tivemos vários ciclos econômicos em que esses produtos eles foram mais importantes ou mais focados naquele momento do ciclo dele. O último ciclo econômico do Brasil em relação a essas atividades primárias foi o ciclo do café. E foi um ciclo que trouxe muito lucro, muito dinheiro, foi muito rentável para o Brasil. Então, o café, ele trouxe para o Sudeste, principalmente, né? Claro, para o Brasil todo, mas especialmente no Sudeste, porque foi lá que ele foi desenvolvido. Ele deixou algumas coisas muito importantes para serem usadas depois na indústria, tá certo? Então, fim do século XIX, mais ou menos, a gente tinha café no Brasil e a gente tinha o quê? Na região do café, que era no Sudeste, a gente tinha já muito capital, porque os barões de café moravam lá, né? Era muito dinheiro que rolava lá. A gente tinha também infraestrutura, era a região que tinha a melhor infraestrutura no Brasil. A gente tinha linhas ferroviárias, a gente tinha meios de transporte, né? Que são as linhas ferroviárias. E a gente tinha imigrantes que vinham da Europa. E esses imigrantes, eles já tinham passado pela Revolução Industrial lá na Europa e estavam aqui no Brasil trabalhando nas fazendas, certo? Ou seja, era uma facilidade porque seria depois utilizada como mão de obra. Então, quais foram os fatores que levaram o Brasil à Revolução Industrial, né? Finalmente. Primeiro, no Brasil, como eu vinha falando, tivemos os ciclos econômicos. Isso até fim do século XIX, início do XX. No início do século XX, mundialmente, a gente sabe que houve uma guerra, Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, ela barrou um pouco os produtos que o Brasil comprava, que eram industrializados. Então, o Brasil comprava os produtos da Europa, né, que ele precisava. E quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Europa barrou esses produtos, não vendia mais para o Brasil, que era para manter esses produtos lá, já que era época de guerra, né, época de mais dificuldade. Então, o Brasil ele passou a produzir aqueles produtos industrializados que ele comprava. Por isso que a indústria no Brasil também é chamada de substitutiva, certo? Então, quando o Brasil começou a produzir, não chegava, é claro, a ser como os que ele comprava. Era uma substituição, mas ainda bem primária, bem dependente. Foram os primeiros passos da indústria, tá certo? Então, além dessa questão de substituir as importações, a gente teve também um fato muito importante que foi a abolição dos escravos. E com isso, além da gente também incrementar tipo pessoas que agora poderiam comprar e vender, né? Que foi muito importante para a indústria, apesar de não ter tanto poder de compra nesse momento, a gente desestabilizou um pouco as áreas agrícolas. A gente teve uma troca, né, de mão de obra. Antes eram os escravos, agora iam entrar pessoas assalariadas. Então, a gente desestabilizou um pouquinho essa área agrícola. E, por fim, uma coisa muito importante foi a crise de 1929, crise mundial, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E a partir de 1930, quando o Getúlio Vargas ele assume a presidência do Brasil, ele vê aquele caos, porque, claro, 1929 quebra a Bolsa de Valores. O que acontece? Todos os países, né, inclusive o Brasil, que focavam na
exportação de produtos como a sua principal fonte de renda na sua economia, eles entraram em crise também. Então, nós entramos em crise também. Quando nós entramos em crise, a gente procura algum jeito de sair dela. O jeito que o Getúlio Vargas achou foi o Estado assumir uma nova forma, né, de governo em relação à indústria e promover a industrialização do Brasil. Então, a gente pode dizer que, mais ou menos em 1930, ocorreu a Revolução Industrial Brasileira, através do governo do Vargas, que transformou a indústria do Brasil em algo estatizado, ou seja, o Estado tomou conta dessa parte, dessa atividade econômica do Brasil. E aí o Getúlio Vargas, ele foi muito importante porque ele começou a inserir aqui no Brasil as indústrias de base, que eu falei lá no começo, que era necessário, né, para nós implantarmos outros tipos de indústria. Primeiro, implantar a indústria de base, ou de bens de produção, que é a mesma coisa. Bom, então Getúlio Vargas promoveu essa revolução industrial no Brasil. Ele impediu que os produtos que eram produzidos aqui fossem vendidos para cá, para ajudar, né, a impulsionar essa indústria no começo. Ele também criou várias indústrias de base, como a Companhia Nacional Siderúrgica, como a própria Petrobras, como a Companhia Vale do Rio Doce, entre outras. E alguns governos, depois do Getúlio Vargas, também foram importantes para que essa indústria no Brasil se fortificasse, como o governo de JK, que é o Juscelino Kubitschek. Ele veio com um plano que todo mundo conhece também, que é o Crescer 50 anos em 5, e ele implementou aqui também várias mudanças que favoreceram a industrialização, só que uma das coisas que modificou um pouco o plano do Vargas foi que ele abriu para o capital estrangeiro, ou seja, no governo do Juscelino Kubitschek, desculpa. No governo do Juscelino, ele conseguiu abrir o capital estrangeiro aqui no Brasil. Ou seja, várias multinacionais começaram a se instalar aqui, que era bom porque nós não tínhamos capacidade suficiente para investir tanto quanto as empresas multinacionais naquele momento, porém também tinha uma via ruim, porque os lucros, aquilo que estava sendo produzido aqui no Brasil, não ficava só no Brasil, também tinha que ir para o país da empresa sede, né? Então a gente perdia também muito. Enfim, houve bastante crescimento, abertura do capital, né? A gente começou a crescer bastante, se urbanizar muito, né, no Brasil. Utilizamos aqueles imigrantes europeus na mão de obra da indústria, já que eles já tinham passado por essa industrialização na Europa. E depois do Juscelino Kubitschek, um outro governo que foi muito importante para a industrialização no Brasil foi o governo militar também. O governo militar ele continuou com essa política do Vargas e do JK, abrindo ainda mais o capital estrangeiro, ou seja, várias multinacionais foram colocadas aqui no Brasil. Algumas indústrias brasileiras menores, elas começaram a falir realmente porque não tinha como competir com as empresas multinacionais. E uma coisinha que aconteceu no governo militar na década de 60, se eu não me engano, depois eu posso corrigir isso aqui, mas foi o milagre econômico. Eu acho que foi 74 ou foi 64, não me lembro. Enfim, o milagre econômico, o que foi isso? O Brasil ele começou a crescer 10% ao ano o seu PIB, ou seja, foi um crescimento estupendo. Porém, também cresceu a nossa dívida externa estupendamente. E cresceu também a nossa concentração de renda e a desigualdade socioeconômica. O Brasil, nessa época, foi considerado um dos países mais miseráveis em relação a pessoas, né, em extrema pobreza. Então, o governo militar, ele fez isso, ele acelerou nossa economia, porém também ele acentuou essa desigualdade socioeconômica, tá certo? Bom, já no finzinho do governo militar, década de 80, a gente teve uma década perdida, né? Na literatura a gente chama de década perdida, e essa década de 80, ela caracterizou um período de recessão, de crise, de desemprego, de alta inflação, aqui no Brasil. Muita gente saiu nas ruas também para fazer protesto, igual acontece atualmente. E após 1990, já na década de 90, que o Brasil começa a estabilizar um pouco,
depois dos governos de Collor, Itamar e FHC, quando ele implanta o Plano Real, certo? E também quando ele começa um processo de privatizações das empresas estatais. Então, vocês lembram daquelas que eu falei lá do Getúlio Vargas? A CNS, a Petrobras. A Petrobras ainda não foi privatizada, mas a CNS, a Vale do Rio Doce foram privatizadas. E algumas outras empresas que eram estatais também foram, com o intuito de impulsionar a economia, já que o governo, com a venda das empresas, acumulou, né, ou arrecadou muito dinheiro para poder pagar a dívida externa também, e para poder também inserir o capital privado no desenvolvimento daqueles serviços, certo? Então, a gente viu agora, assim, um roteirinho bem curto e bem por cima da relação histórica de como aconteceu a industrialização no Brasil. Hoje, a gente vê mais uma indústria focada na tecnologia, né? A gente vê a inserção, a introdução de tecnopolos em vários lugares do Brasil, e que é o que caracteriza o meio técnico-científico informacional que a gente tem hoje, tá certo? Eu costumo dizer que objetos que consegue expressar bem esse meio técnico-científico informacional no espaço são os centros de tecnologia, as escolas técnicas, que são implantados pelo governo para fazer com que a ciência realmente venha trabalhar dentro da tecnologia e melhorar isso aí. Então, a indústria hoje está baseada nisso, nos tecnopolos. Então, a gente veio com esse apanhado histórico para a gente entender mais ou menos como se desenhou a industrialização no Brasil. Porém, a gente também teve uma característica geográfica muito forte, que foi a mudança espacial do Brasil. Como ocorreu isso? Primeiro, a gente tem que saber aonde a indústria começou. Se você for pensar nos ciclos econômicos anteriores, a indústria vai começar justamente lá no Sudeste, porque lá era o lugar que tinha, né, o lugar que o Brasil tinha para começar algo novo que poderia dar certo, já que o café tinha deixado dinheiro, tinha deixado infraestrutura, tinha deixado meios de transporte, os barões, todo mundo lá. Então foi lá que começou a indústria. Consequentemente, né, a gente pode até hoje perceber que a região Sudeste é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, né? Então, isso veio historicamente a partir desse ponto. A industrialização aconteceu lá e por muitos anos realmente se concentra no Sudeste, se concentra principalmente em São Paulo, as indústrias do Brasil. Pós-década de 70, mais ou menos, o governo começa a querer fazer uns planos para descentralizar as indústrias no Brasil. Então, ele começa a dar origem ou impulso a um movimento que chama Guerra dos Lugares, segundo Milton Santos, e também a gente pode chamar de Guerra Fiscal, que é o quê? Outros estados do Brasil, eles têm permissão, eles começam a ter aquela iniciativa de oferecer serviços específicos, diminuição de gastos, de custos, de, impostos, certo? De fiscalizações para algumas empresas industrializadas que estavam lá no Sudeste, né, concentradas lá, migrarem para outras regiões. Então, tipo assim, no Norte, vamos supor, no Norte eu tenho uma cidade, não sei, um município que oferece para mim, que sou uma empresa de São Paulo, oferece para mim diminuição nos meus impostos, eu não pago imposto territorial, eu não pago a instalação da empresa, ou então eu posso ter um terreno de graça, ou então eu posso ter uma baixa fiscalização ambiental, enfim, inúmeras vantagens. Então, eu estou pagando caro para estar instalada lá em São Paulo, e eu vejo que no Norte eu posso trabalhar do mesmo jeito e gastando muito menos. Então, eu vou e migro para lá. Então, por que chamou Guerra Fiscal ou Guerra dos Lugares? Porque cada um, né, no Brasil todo, foi oferecendo as suas vantagens para as empresas poderem migrarem para lá. Então, hoje, a gente ainda, se a gente for ver um mapa, né, de industrialização brasileira, a gente ainda vai perceber que há uma concentração no Sudeste, com certeza. Porém, desde as guerras dos lugares ou da guerra fiscal, nós conseguimos sim descentralizar algumas dessas empresas, algumas dessas indústrias. E hoje, todos os estados do Brasil, eles possuem empresas industrializadas, certo? Então,
Além dessa questão de concentração e desconcentração industrial, geograficamente, o que mudou também no Brasil foi que o Brasil deixou de ser um país agroexportador, que eu falei lá no comecinho, e passou a ser um país urbano e industrializado. Então, foi uma grande mudança. Pela primeira vez, em 1970, no Brasil, morava mais pessoas na cidade do que no campo. Então, por que aconteceu isso? Porque a indústria, ela não vai ser instalada no campo, ela vai ser instalada na cidade. Então, as pessoas que sofreram aquela desestabilização do campo migram para a cidade em massa para tentar serem absorvidas pela nova atividade econômica que está se desenvolvendo no Brasil. Então, além da industrialização brasileira, né, ocorreu também a urbanização brasileira, que é um outro tema que a gente vai tratar em outra aula, porém intrinsecamente ligado a esse, certo? Então, a gente fica com esse pequeno conteúdo. Eu peço que, se vocês ficaram com dúvida ou se não ficou claro alguma coisa, perguntem nos comentários que eu posso esclarecer. Se aconteceu algum erro, alguma coisa também, tá certo? Beijo, tchau!